Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast Ex Nunc, porque nunca retroagimos, sempre em diante. Hoje temos a presença ilustre do nosso secretário do Meio Ambiente aqui de Joinville, Fábio Jovita, com o tema A atuação da Secretaria do Meio Ambiente em Joinville. Para que nós possamos começar, pedimos então ao Sr. Fábio que nos deixe uma palavra de como começou a sua atuação no meio desta área. E na sequência, então, começaremos com algumas perguntas no qual o Sr. Fábio nos esclarecerá um pouco mais sobre esse assunto que se faz necessário na atualidade em que estamos vivendo. Pedimos a todos vocês que fiquem aqui conosco, que dentro de instantes entraremos ao vivo. Me deu um pouco de visibilidade. Eu comecei a atuar como correspondente para um escritório aqui de Joinville. E em 2015 eu conheci a minha esposa, ela é joinvilense, é assistente do Ministério Público, e a gente começou a se envolver, o namoro ficou mais sério, a gente noivou, e então o meu caso com Joinville é um caso de amor. Então eu vim para Joinville, né? Eu vim para Joinville para realizar meu primeiro sonho, que era casar com a minha namorada, minha noiva. Consegui, vim para cá. Ela me aceitou e desde então virei um joinvilense, né? Vim para cá em 2017. Então, eu vim com esse objetivo, né? De estar com ela, de criar carreira aqui, de criar família aqui. Hoje eu já sou mais joinvilense ainda porque eu fiz uma joinvilense, né? Eu tenho uma filhinha de 2 anos, então... sou casado com uma joinvilense, pai de uma joinvilense, então eu sou um joinvilense. Ninguém me tira esse título. Comecei a me destacar um pouquinho no direito ambiental de Joinville. Aqui também um mercado extremamente amplo. Poucas pessoas atuando poucos profissionais, atuando nessa área. Fiz algumas ações bem interessantes, eu não vou falar aqui para não gerar muita polêmica. Atuei em alguns casos bem interessantes, de repercussão midiática, bem legal. Isso me deu uma proporção, uma visibilidade. Nunca me interessei por política, embora sempre gostei da administração pública, né? Trabalhar no meio ambiente, necessariamente, você tem que trabalhar com administração pública. Você tem que se envolver com a Secretaria do Meio Ambiente, você tem que se envolver com o Instituto do Meio Ambiente, você tem que conhecer as legislações, enfim. E eu comecei a me aprimorar nesse sentido. Em 2020, teve as eleições municipais, né? O prefeito atual, Adriano, abriu o processo seletivo, fiz o processo seletivo, não passei. Foi processo seletivo, eu não sabia. Foi processo seletivo, não passei. Não passou? Não. Fiquei bem no processo seletivo, mas não passei. No momento tinha passado uma outra secretária. Mas como eu tinha ido bem no processo seletivo e eu tinha um conhecimento com licitações, eu tinha atuado também nessa área, acabei sendo convocado, né, nesse processo seletivo para ocupar o cargo de diretor executivo na Secretaria de Administração e Planejamento, a nossa SAP. Você conhece bem? E dessa SAP eu fiquei 3 meses, comecei a desenvolver alguns trabalhos de desburocratização e conheci outras secretarias. Cada vez mais o prefeito foi incluindo processos de desburocratização para mim, e ele falou assim, não vale mais a pena tu ficar na Secretaria de Administração, vem para a Secretaria de Governo. Comecei a trabalhar mais próximo a ele. Em agosto veio a mudança, a secretária saiu, eu acabei assumindo a Secretaria do Meio Ambiente, que já era o meu desejo quando eu fiz o meu processo seletivo, e estou lá até agora. Graças a Deus, tem tudo dado certo, as coisas estão dando certo. A gente tem criado uma base, né, bem consistente, focada em 2 pilares, né, que é o bom atendimento. Então a gente abriu as portas da secretaria. As pessoas antes tinham dificuldade de acessar de alguma forma a secretaria. Hoje não existe mais essa dificuldade, nem para falar com o secretário, com os técnicos, com os coordenadores, com o restante da equipe. É extremamente fácil, tem um WhatsApp para todas as unidades, a gente consegue atender todo mundo. E o outro pilar principal da secretaria é a desburocratização. Então a gente vem revisando os procedimentos,
Como a gente está atendendo mais o público, a gente tem ganhado bastante conhecimento onde dói no nosso processo, né? Em quem utiliza o serviço público, né? E não é só uma visão interna, a gente busca esse conhecimento externo para utilizar os nossos servidores, que, na minha opinião, são aqueles que detêm no município o maior conhecimento do processo administrativo ambiental. Afinal de contas, a maioria deles ali escreveram as nossas legislações. E a gente vem conduzindo esse trabalho, né? Focado em indicadores, focado em procedimentos de melhoria, melhorias contínuas, enfim, mais ou menos nesse sentido, né? Foi, então, de onde eu vim, aonde eu estou. Ai, que legal. Esqueci até de apresentar, que nós temos também na nossa composição, na nossa mesa, o Bruno, né, Bruno? Também acadêmico em Direito, né? A Bruna Florentino. E na equipe técnica, nós temos a nossa querida Ana Flávia, que está ali escondidinha, né? Que nós precisamos Hoje não quis aparecer. Esse amparo. Precisamos. Hoje ela não vai ficar só na equipe técnica. Secretário, hoje, qual seria... apenas uma transferência normal. Me perdoa. Normal. Reunião do condomínio. Imagina. Hoje, qual seria a competência da SAMA, a Secretaria do Meio Ambiente, dentro do município de Joinville? Bom, hoje a Secretaria do Meio Ambiente ela é uma prestadora de serviços, né? A gente detém a maior base de serviços prestados de atendimento ao público. Nós atendemos aberturas de empresa, nós atendemos processo de comunicação visual, liberação de eventos, nós cuidamos dos 10 cemitérios públicos, nós cuidamos dos processos de execução de calçada, fiscalização de calçada, nós cuidamos das unidades de conservação, dos projetos ambientais, nós cuidamos da gestão do meio ambiente, nós cuidamos dos processos administrativos ambientais, nós também cuidamos do licenciamento ambiental, do processo de terraplanagem, supressão de vegetação, parcelamento de solo, aprovação de projetos construtivos, emissões de certidões do município, fiscalização de obras, posturas, meio ambiente, maus tratos, calçadas, ambulantes, e a gente também tem a causa animal, onde a gente cuida, faz o recolhimento dos animais, presta toda a assessoria aos animais em estado de necessidade. Nós também cuidamos do zoo botânico, das praças públicas, de todas elas, e dos parques urbanos. É muita coisa. Hoje nós somos uma secretaria de 350 servidores, é bem extensa mesmo, a gama de serviços é a maior do município. E falando aqui na atuação da SAMA, sobre as autuações ambientais que são enfrentadas dentro da SAMA, qual é a maior dificuldade? Bom, hoje as atuações ambientais, a maior dificuldade é a gente conseguir abranger o município inteiro, né? Então, hoje nós temos uma equipe mais reduzida. Eu não consigo alocar outros servidores para executar a fiscalização, porque a fiscalização demanda de um concurso público específico, né? Então, eu não consigo fazer um grande mutirão de fiscalização. Eu também não consigo reorganizar times, inflar times, para cuidar de um tipo de segmentos que eu vou desprestigiar outros ou em detrimento de outros serviços, né? A gente está no município de 604, 605 mil habitantes, onde cada pessoa tem a sua necessidade, né? Cada imóvel tem a sua necessidade. Então, trabalhar, a nossa maior dificuldade interna é essa. A gente tem que entender como a gente pode fazer mais com menos servidores. Eu até trouxe, depois eu posso deixar disponibilizado para vocês, eu precisava ter uma visão macro dos servidores e da gestão. E como esses servidores estão distribuídos na gestão. É muito difícil chegar numa secretaria com 300 pessoas, 350 pessoas e decorar o nome de todo mundo e saber a atribuição de todo mundo. Então, eu dei uma missão para todos os gerentes, para que eles saibam, enfim, para que eles me fornecessem as informações de onde cada integrante da equipe está e o que cada integrante da equipe faz. Então, dessa forma, assim que eu tive o primeiro organograma das equipes, eu consegui fazer a redistribuição deles. Eu consegui saber qual que a equipe estava superdimensionada, infradimensionada, baseado em indicadores. Então, a gente fez
A gente faz a gestão de indicadores. Todas as minhas unidades, elas estão mapeadas, né? Então eu sei tudo que está acontecendo na secretaria, e essas informações eu faço a identificação de gargalos, e dentro desses gargalos eu vejo se o problema é falta de equipe, e eu começo a reorganizar a minha equipe. Então eu sei, por exemplo, por fiscalização, eu sei onde concentra no bairro X a maior concentração de maus tratos, no bairro Y a maior concentração de supressão de vegetação e assim por diante. Então, se tinha um bairro que era atendido por mais fiscais, eu começo a reorganizar e atuar. E eu começo a fazer a avaliação dos indicadores para saber se eu estou sendo menos eficiente ou mais eficiente. Então, quem faz essa gestão de indicadores para mim são os gerentes, eles fornecem esses dados, né? E eu, uma vez por mês, 2 vezes por mês, eu começo a avaliar todos os times para saber se está sendo realizado de forma organizada ou não. Certo. Para complementar a pergunta da Adri e da Bruna, quantos servidores hoje atuam na fiscalização das infrações ambientais? Bom, nas infrações ambientais eu tenho 11 fiscais, né? Hoje a equipe de fiscais são 48 fiscais. A soma de todos os fiscais é 48 e no meio ambiente especificamente são 11. Quantos autos de infração são emitidos por mês? Tem uma estimativa desses autos? Eu tenho, como eu mencionei para vocês, né? Então eu tenho os indicadores para me basear. Claro que eu vou te falar uma média, né? Porque ela varia dependendo do período do mês, dependendo da ocupação, enfim, dependendo a quantidade de ouvidorias e como eu consigo sopesar elas. Mas a média de infrações ambientais, boletins de fiscalização, notificação e infração, que eu faço são 45. Qual é o procedimento de apuração desses autos de infração? Bom, os autos de infração, a partir do momento que eu tenho a informação, né, e essa informação ela pode vir por telefone, ela pode vir por ouvidoria, por e-mail, enfim, pelo próprio WhatsApp, sendo que o nosso canal oficial é a ouvidoria. É na ouvidoria que a gente vai responder, né? Se vier de forma informal, a gente pode fazer a realização, mas a gente sempre exige que tenha uma ouvidoria realizada posteriormente para que a gente consiga prestar as informações do fato em si. Então, recebida essa informação, a gente encaminha para o time da fiscalização, o time da fiscalização faz a triagem, né, da informação, da matéria, encaminha para o servidor especificamente, para o servidor específico, ele vai até o local, ele faz a verificação, constatar a irregularidade, ele lavra o auto. Esse auto, a pessoa tem, o infrator, ele tem um prazo para responder, para executar o contraditório dele. Executado esse contraditório, esse processo vai para a nossa equipe da área de apoio jurídico para tramitar, né? Então, é feita a avaliação dos requisitos formais, das teses defensivas. Depois disso, é encaminhado para a equipe de campo para fazer a verificação no meio físico, para constatar, né? Por exemplo, se for uma supressão de vegetação, então a equipe vai fazer a constatação, vai mensurar qual que é o dano, qual que é o impacto, enfim. E depois volta para a equipe do jurídico emite o parecer, a decisão administrativa. E essa decisão administrativa, o infrator é intimado, né, via correio, por AR, essa intimação volta, né, e existe um prazo para recurso administrativo. Se a parte de recorrer, o processo vai ao CONDEMA, que é nossa segunda instância, com o Conselho Municipal do Ambiente. A parte não recorrendo, o processo, ele vira a pessoa pode pagar e executar o eventual PRAD, e se não houver o cumprimento, vai para a dívida ativa, execução fiscal, e a gente pode lavrar, se o PRAD não for realizado, a gente pode lavrar o auto de infração novamente. Certo. Em relação aos autos ainda, dos autos emitidos, qual que seria a porcentagem de pagamento? Tem um número específico, aproximado? Bom, eu levantei um dado aqui para vocês, né, do jurídico, de janeiro de 2019 até hoje. Tá? A gente tem aqui de valor em auto de infração emitido R$ 62.473.962,38. Nossa, de 19 para cá. De 19 para cá. 19 para cá. 3 anos, 3 anos. Pagos, R$ 1.621.610,22.
Então, assim, existe uma diferença muito grande. Pouquinha coisa, né? E essa diferença, ela tá... Eu até trouxe aqui os principais problemas, né? Do porquê que a gente não chega nesses 62 milhões, né? Bom, primeiro, a parte pode fazer o recurso administrativo e ir ao CONDEMA. Lá no CONDEMA, essa multa pode ser anulada, ela pode ser reduzida, ela pode gerar prescrição, enfim. A inadimplência, né? Então, tem gente que causa o impacto do crime ambiental e não está nem aí, deixa ver, enfim. E, por fim, a judicialização. Né? Então, geralmente, esses valores maiores, né, que geram esse valor agregado bem alto, eles acabam contratando uma equipe de advogados que acaba judicializando, entrando com algum tipo de ação anulatória, buscando lá no CERN algum vício de formalidade do auto de infração, alguma coisa nesse sentido, e acaba ou anulando ou postergando esse pagamento. Certo. Referente à qualidade ambiental, quais os projetos existentes? Ótimo. Bom, a gente tem, como eu mencionei, a gente tem uma equipe que se chama Unidade de Gestão Ambiental. Essa equipe de gestão ambiental ela é responsável pela execução da gestão ambiental em Joinville. E o que é gestão ambiental? São os programas. E esses programas eles competem desde a criação de planos de manejo, né, das unidades de conservação. Os planos de manejo eles são, para vocês entenderem, as diretrizes estratégicas, urbanísticas, construtivas, das unidades de conservação, a altura que podem ser realizados, se pode ser suprimido, se não pode ser suprimido, quais são as atividades que são permitidas no local, tudo para preservar o meio ambiente daquela unidade de conservação, para que a gente não tenha uma deterioração, não tenha um estrago, não tenha um prejuízo ambiental para aquela região. Nós temos o programa ADOT, que é um programa onde a gente realiza em vários pontos da cidade, onde a gente faz doação de mudas, de árvores para as pessoas, né, para qualquer munícipe, e é doação mesmo. Isso a gente já fez a doação de mais de 50 mil árvores na cidade. Isso é um projeto que a gente começou em 2020. E se levar ao pé da letra, vamos dizer, um percentual bem baixo, vamos dizer 10%, né, que vinga, do plantado e que vinga, a gente tem aí desde 2019, mais 5 mil árvores plantadas em Joinville. Então é bastante coisa a gente pode levar. A gente tem as ações, os projetos de apoio à CAD, né, como Águas para Sempre, por exemplo, ações de monitoramento de cursos hídricos para verificar se os nossos rios eles estão sendo bem tratados ou não, se está tendo despejos de efluentes neles, enfim. Nós temos também agora uma parceria com o IMA que nós iniciamos no começo desse ano, que é o Joinville Cidade Limpa, né, que são mutirões que nós organizamos para que as pessoas levem os seus rejeitos, os seus lixos, né, de materiais que não se pode jogar em lixos normais. E, enfim, cara, tem bastante coisa, assim. O que eu me lembro, assim, de mais popular, mais materializado são essas ações. Engraçado que hoje em dia a gente acabou de ter lá no Egito falando sobre o meio ambiente, né, a COP27, e o que a gente observa é que ainda assim carece muito das empresas, das escolas fazerem um trabalho efetivo com a população, né? Eu não sou daqui de Joinville, eu já rodei esse país aí, passei tudo quanto é canto, mas o que eu observo muito é que tem muita gente de fora. Eu quase não conheço uma pessoa que seja daqui de Joinville mesmo. É um ou outro que tá no meu círculo aí, né? Mas assim, a grande maioria não é daqui. Então eu até fiz uma perguntinha aqui fora, se der para responder seria interessante. Mas, por exemplo, a Secretaria consegue mapear esse aumento de pessoas que vêm de outros estados? Porque a gente sabe que culturalmente é diferente o sul para o norte, sudeste e até mesmo no que tange a parte ambiental. Então a gente sabe que essas pessoas quando vêm para cá encontram uma realidade totalmente diferente. E hoje, com essa mudança, esse quantitativo tão grande de pessoas de fora, isso também traz impacto para o meio ambiente daqui de Joinville. A gente já vê uma diferença se eu for para Blumenau, para cá, para Joinville. Vocês conseguem fazer esse mapeamento? Faz um trabalho voltado para isso? Bom, hoje a SAMA não tem muito envolvimento com o mapeamento
enfim, do aumento da população, né? A gente tem a Secretaria da Habitação, que faz esse mapeamento da população, a população mais carente, a população que precisa do sistema habitacional, a própria SAS, que tem junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico o CEPAT, né, que são os cadastros das pessoas que procuram empregos ou das empresas que têm empregos a oferecer, e da própria CEPUR, que é a nossa Secretaria de Planejamento Urbano, que é onde eles mapeiam onde está tendo maior adensamento populacional e começam a criar regimes urbanísticos específicos para que essa expansão, esse espairamento da população, ela seja de forma organizada. Por quê? Se eu tiver um bairro que ele carece de infraestrutura, que crescer muito, aumentar muito a população ali, vai faltar serviço público, vai faltar fiscalização, vai faltar ônibus, vai faltar água, vai faltar esgoto, vai faltar asfalto. Aí vai faltar calçada, vai faltar dignidade para as pessoas. Que aí impacta no trabalho. Aí impacta para mim, porque eu fiscalizo essas ocupações irregulares. E as pessoas, quando registram alguma ouvidoria, fazem alguma denúncia, eu que vou lá ver se tem ou não tem. Sim, tem. Então, esse crescimento urbanístico, ele tem que ser feito de forma organizada. Ele tem que ser feito de forma com visão de longo prazo. Porque senão você vai permitindo, adensando. Quando vai ver, existe uma comunidade gigante carente de infraestrutura pública e de serviços públicos. Aí perde-se o controle, né? Então, eu não tenho esse serviço na minha secretaria de fazer esse mapeamento das pessoas, desse adensamento populacional, mas outras secretarias têm. Mas isso é controlado pelo município, sim. Principalmente no que tange ao planejamento de longo prazo urbanístico. E aí isso é repassado para a ação, porque vocês são a ponta, né? Vocês que vão fazer o efetivo mesmo do controle. Aí isso é integrado, aí eles vão passando os relatórios ou não? É quando tem um ponto específico, aí é passado o direcionamento para vocês? Como funciona? Quando tem alguma coisa específica. Sim. Por exemplo, assim, tem uma área pública, houve uma invasão dessa área pública, está se construindo casas ali, estão adensando uma área pública que não pode. Aí eles fazem uma ouvidoria, comunicam a ação, a gente faz a intervenção, a gente tenta evitar que essa casa seja finalizada, que esse espaço seja ocupado. Como eu te falei, as regras urbanísticas, os requisitos urbanísticos, eles servem exatamente para cuidar da infraestrutura e gerar dignidade para as pessoas. Se existir um descumprimento dessas regras, se existir um adensamento e se fugir do controle, a gente não vai conseguir atender todo mundo, né? E o serviço público, por mais boa intenção que ele tem, ele vai ser sempre cobrado, né? Por falhas na prestação do serviço, ele precisa ser cobrado, é a função dele. Mas, enfim, gera-se problemas e mais problemas. Nós atuamos em casos específicos. Aconteceu o caso, evidenciou o caso, ouvidoria, vem pra gente e a gente vai no local. Né? Tu parte? Eu posso pular? Você passou ainda. Eu pulei, eu fugi um pouquinho, né? Não, sem problema. Então vamos falar agora um pouquinho da SAMA em 2023, né? Existe algum planejamento e quais são os projetos para o próximo ano? Legal. 2023, nós temos uma grande missão que é tentar diminuir a nossa máquina pública, né? Tentar utilizar de recursos legais para que a gente consiga abranger a maior parte do município com o pouco time que nós temos. O que a gente quer fazer, por exemplo, a gente está com um processo de terceirização do nosso CBEA. Né? Nosso CBEA hoje, hoje para você fazer uma compra de um medicamento dura-se 9, 10 meses, porque eu preciso licitar. E o animal está lá, precisando de um medicamento. Para quem não sabe, CBEA o Centro de Bem-Estar Animal. Exatamente. Tem algumas pessoas que não e sabem. o bem-estar é importante, né? Não é só um centro de animais, Sim, né? Eu não é o posso só bem-estar. ter os animais lá, eu preciso dar dignidade para eles, eu tenho uma capacidade máxima e eu não quero ultrapassar essa capacidade máxima, né? E então, para eu comprar um remédio, eu preciso fazer uma licitação. Para eu comprar uma luva para o meu médico veterinário, eu preciso de uma licitação. Para eu trocar uma peça do meu carro que estragou, que eu preciso do carro no mesmo dia, eu preciso fazer uma licitação. Para eu trocar uma lâmpada, eu preciso fazer uma licitação. Não funciona. Não funciona. A gente precisa, nesses serviços essenciais que funcionam 24 horas, fiscalização nos cemitérios,
o CBE, eu preciso de coisas imediatas. Eu preciso ter gente à disposição, eu preciso ter insumo à disposição 24 horas. Eu não posso ficar à mercê de um processo administrativo. Isso vai chegar no momento que eu vou esbarrar, porque vai faltar, né? E eu não vou conseguir prestar, e vou ter que dizer um não para o munícipe, né? Por uma incompetência da legislação que não me permite, nesses casos, que eu não posso parar, fazer compra direta, né? Enfim, então tem uma série de situações que me trava ser administração pública, por isso que eu quero diminuir. E quando você faz uma concessão de um serviço público, a empresa privada que assume, ela com certeza ela vai poder ir no pet shop, ela vai poder ir no shopping, ela pode fazer o que ela quiser, contratar e demitir pessoal quando ela bem entender, quando ela precisar, né? De um dia para o outro, de uma hora para outra. É só pegar o carro, ir no mercado e comprar, né? Isso a gente não tem como. Então eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas, eu tenho certeza que a concessão dos serviços públicos é o melhor caminho para a prestação do serviço. E a gente vê isso lá fora, né? Internacionalmente é assim que é feito. E a gente vê um desenvolvimento muito grande dos países de primeiro mundo. Só que no Brasil ainda é muito atranhado, né? Fica tudo muito restrito, muito preso, não tem aquela descentralização, né? E isso impacta bastante, né? E a gente ainda vê uma diferença muito grande para o sul, lá do norte, do nordeste, que foi por onde eu passei. E vocês, assim, estão de parabéns, porque aqui no sul é muito diferente. Eu falo porque eu passei aí por esse Brasil e é bem diferente. Né? Obrigado. E, assim, outros projetos, né? A gente tem iniciativas já com a Água Joinville para ajudá-los a fazer a expansão da rede de saneamento deles. Eles agora, com o marco legal de saneamento, eles precisam atender um certo percentual do município num prazo, né? Se não me engano, até 2030, 2031, eles precisam atender um percentual. A SAMA tem total interesse nisso, porque levando mais água e esgoto para a população, consequentemente eu estou cuidando do meio ambiente. Né? Eu estou evitando que um esgoto seja ligado no rio, estou evitando que um esgoto seja ligado no pluvial. Então, enfim, os benefícios são muito fáceis de a gente materializar. E a desburocratização, né? Eu tenho o Código de Obras pronto, já para iniciar o trâmite dele na Câmara de Vereadores. Eu tenho o Código Municipal do Meio Ambiente. O Código de Obras, gente, ele está pronto. Ele é um código, nosso atual, ele é de 67. 67, para vocês terem uma noção. Nosso Código de Obras atual, vigente, ele prevê situações assim, eu preciso construir uma pocilga. Sabe o que é pocilga, Bruno? Mas ele é novinho. Sabe o que é pocilga, Bruno? Faço ideia. Eu já sou mais velhinha, mas eu também não sei. A pocilga é criador de porco. Se eu quiser fazer uma criação de porco, se eu quiser construir uma casinha de porco, é uma pocilga. Né? Pocilga a gente pensa que é coisa errada, né? Não é coisa errada não. Não é coisa errada não. Não é isso que você está pensando não, Bruno. Se eu quiser construir uma pocilga, eu tenho que atender às normas do Código de Obras. Se eu quiser fazer um tanque de lavar roupa, um tanque na minha casa, eu preciso buscar uma alvará de construção conforme o Código de Obras 67. Se eu quiser construir um cinema, as regrinhas estão lá no Código 67. De 67. Se eu quiser trocar o telhado, pintar minha parede, qualquer coisa nesse sentido, trocar um piso na minha casa, eu tenho que fazer a alvará de reforma porque o Código 67 prevê. Tem coisas que não cabem. A gente está em 2022, a gente está numa das cidades mais tecnológicas do Brasil. Sim. A gente está numa das 3 maiores cidades do sul do Brasil. Eu acho inadmissível a gente ter leis vigentes de 67. Nosso Código de Meio Ambiente, que a gente também já finalizou, é de 96. Já não é tão antigo, mas já tem a sua idade ali, já é um senhor, né? A gente também precisa atualizar. Né? Imagina que de 96 para cá teve a Lei da Mata Atlântica, teve o Código Florestal, né? Teve a Lei de Licenciamento. Então, assim, gente, não dá para parar no tempo. E a gente é um município, teoricamente, nosso processo legislativo tem que ser mais rápido. Sim. Nosso processo legislativo tem que operar melhor. Né? Então, as coisas têm que acontecer. Ela não pode ficar parada à mercê da boa vontade do agente público. Então, o que a gente fez? A gente separou em times, organizou os trabalhos, vazão um por um. A gente realizou primeiro a Lei dos Cursos Hídricos. Nós tivemos a Lei 601 aprovada em abril, que é a lei que delimita as áreas de APP e faixas nidificantes no entorno dos cursos hídricos, dentro da área urbana consolidada de Joinville.
a gente, e priorizando isso, a gente dá mais gás aos processos que estavam suspensos na secretaria. A gente já, nesse meio tempo, até a lei ser aprovada, a gente já estava escrevendo o Código de Obras, finalizamos o Código de Obras, já finalizamos o meio ambiente. Então, e fora todas as outras instruções normativas que prevêem todos os nossos procedimentos. A gente está revisando um por um. Tivemos agora em setembro a aprovação e assinatura do Código de Defesa do Empreendedor, que é a nossa lei da liberdade econômica, que a gente conseguiu fazer. Esse foi um dos primeiros projetos que eu trabalhei ainda enquanto eu estava na SAP. Né? Estava pronto lá no início, lá em março do ano passado, e a gente conseguiu aprovar agora em setembro. Então, assim, a gente tem lidado bastante com isso, tem aprovado bastante legislações boas para o município. E meu maior objetivo enquanto secretário, enquanto gestor público, é deixar um legado para a cidade. E eu quero deixar um legado para a cidade com uma SAMA totalmente digitalizada. Eu quero acabar com o processo físico. Né? Eu quero entregar um código de obras decente, eu quero entregar um código municipal de meio ambiente decente. Lei de cursos hídricos eu já entreguei. Né? E também a nossa lei de liberdade econômica. Então, eu já estou até passando a gostar de direito ambiental. Vai ter que começar a estudar agora a ProAB, né? Eu já estou até começando a gostar. É isso. Bacana. Tirando as brincadeiras, acho que a gente tem que conversar com o professor, fazer umas aulinhas aí do secretário lá na nossa turma. Na turma de direito ambiental. Para o pessoal gostar também, assim como eu estou gostando. Obrigado. Mas desde já a gente agradece a sua presença, tá? Deixo aqui as considerações finais para que, apesar de você já ter falado, incentivado, mas eu acho que esse final é tão importante quanto o começo, né? Porque realmente, como eu sempre falei, né? Eu não gosto muito de direito ambiental, e não, eu falava mesmo. Mas aí quando a gente começa a conversar e a gente vê o quão importante é e quão interessante é e como realmente a gente pode mudar, né? Tá mudando, tá num processo de mudança, e principalmente o que o senhor trouxe aqui, as mudanças que estão para vir. Então, é importante que isso tenha aqui dentro das faculdades, a gente possa trazer mais pessoas como o senhor para realmente incentivar, que é daqui que vão sair novos projetos, novas ideias. Então, foi de suma importância para a gente, viu? Bom, o que eu tenho a dizer para vocês? São alunos de direito, né? Sim. Primeira coisa, vocês têm que gostar de resolver problemas. Tá, gente? Se vocês não gostarem de resolver problemas, vocês estão no curso errado. Desistam agora. Tá? Ponham na cabeça que vocês vão servir para resolver problemas das pessoas. Né? Se vocês tiverem isso em mente, vocês serão brilhantes. Eu estava falando do meu período da faculdade. Enfim, aproveitei bastante minha faculdade. Aproveitei. E hoje eu consegui chegar à cadeira de ser secretário. E, gente, assim, ó, além de gostar de resolver problemas, tenha humildade. Humildade para saber que o seu momento vai chegar, é só ter humildade, saber esperar. Né? A partir do momento que você gosta, é um resolvedor de problemas, você se empolga quando você recebe um problema. Eu acho muito massa quando a secretaria está explodindo, caindo nos pedaços, as pessoas entram na minha sala chorando. Eu, sinceramente, eu não desejo mal para ninguém, mas eu adoro resolver problemas das pessoas. É muito legal. Fábio, a gente está recebendo pressão, saiu na mídia alguma coisa, o pessoal está querendo gravar uma entrevista contigo, pelo amor de Deus. Isso é legal demais, assim. Me arrepia, muito bom. Muito bom. É viciante, porque o melhor não é o problema, o melhor não é a pancada que tu leva. A melhor sensação que tem é o problema resolvido. Resolução, né? Sabe quando alguém entra pra ti e fala assim, cara, eu tava 4 anos esperando isso. Cara, eu tava 3 anos esperando essa licença. Cara, eu tinha abandonado meu projeto. Cara, eu tinha largado meu sonho. Eu não tinha mais esperança. E direito ambiental, gente, não pensem que é só árvorezinha e cachorrinho. É isso que eu ia falar. Direito ambiental realiza Muito sonho. além. Direito ambiental é o sonho das pessoas. Porque quando você monta uma empresa, quando você constrói uma casa, né? Quando você consegue uma licença, quando você coloca um objetivo na sua vida e cria economia para ter aquele objetivo alcançado, tudo passa pela licença do município.
tudo passa pelo direito ambiental. Tudo passa pelas normas ambientais. E quando eu digo normas ambientais, são regras urbanísticas. Então, quando você lida com direito ambiental, você lida diretamente com o sonho das pessoas. Né? Você pega um problema da pessoa, porque ninguém procura um advogado se não tiver problema. Ninguém entra na sua sala assim, doutor, acabei de ganhar da Mega Sena. Infelizmente. Ninguém entra no teu escritório assim. Então, o advogado especialista em direito ambiental é um advogado especialista em realizações. Isso é muito legal. É encorajador, é empolgante, é gostoso demais. Obrigado mais uma vez pelo convite de A vocês. gente Nossa, que agradece. beleza. Agora eu entendo por que ela gosta tanto da Sama. Qual? Aquela que não importa onde você está, importa onde você quer chegar, que você falou. Ah, boa. Acho que é marcante. Boa. Eu mencionei uma frase que estava em off ainda, né? Eu estava em off conversando com eles, explicando sobre o período da faculdade, onde a gente aproveita bastante. Não importa o que você faz, não importa o caminho que você está trilhando, importa é onde você quer chegar. Então, se você tem um objetivo bem definido, né? Se está claro na sua mente onde você quer chegar, não importa se você vai sair hoje à noite, se você vai sair amanhã, se você vai chegar em casa bêbado, se não vai chegar em casa bêbado. Não importa. Não importa. A única diferença é que você pode chegar mais rápido ou mais devagar. Sim. Mas tem objetivo. Mas você chega Mas uma hora, depende, né? Então Como é trilhado. o importante é o seu objetivo, é onde você quer chegar, não é o caminho. Tá bom? Aí vai ficar Bacana. gravada, né? Vai ficar gravado. Obrigado por lembrar. Desde já, muito obrigada, secretário. Obrigado mesmo, chefe. Tamo junto. Muito obrigada. Para de me chamar de senhor. Desde já, o podcast Ex Nunc, que ele não retroage, ele só segue adiante. Ah, legal. Sempre em frente. Quero agradecer ao senhor, a Secretaria Sama, né? Secretaria do Meio Ambiente, e parabenizar pelo desempenho do seu trabalho. A gente vê quem trabalha assim próximo, a gente observa que ele já chega batendo na parede assim, sabe? É muito interessante. De manhã, assim, a gente até se assusta, a gente tá todo... Ele chega assim, mas ele sempre tá com o astral em cima. Ele escreveu um papel, grudou na parede lá. Eu escrevi um negócio assim, ó. Muito interessante. Acredite. Eu escrevi. Ele escreveu acredite, colocou no papel, Colocou na grudou na parede, ele chega e bate no... Aí todo dia de manhã eu chego e Você, bate na ele parede. bate na parede. Todo Se dia não ele tava faz acordado. isso. Quem tá acordado, acorda. Então, a gente quer agradecer, porque são pessoas assim que são profissionais como o senhor que nos inspiram.